Olá, gente. Eu me chamo Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Hoje nós vamos continuar falando a respeito das funções da Justiça Eleitoral, especialmente da função normativa e da função jurisdicional, tá bom? Vamos começar falando sobre a função normativa. A função normativa, na verdade, trata-se de mais uma função peculiar da nossa JR, que a distingue dos demais ramos do Poder Judiciário. Explicando melhor, em regra, a função normativa é exercida pelo Poder Legislativo, mas o artigo 1º, parágrafo único, e o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral concederam ao TSE a prerrogativa de expedir instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral. A respeito disso, a Lei 9504 de 97, a Lei das Eleições, tem previsão mais específica quanto ao poder normativo da Justiça Eleitoral, no que diz respeito às eleições. Vejamos o artigo 105, que diz o seguinte: até o dia 5 de março do ano da eleição, o TSE, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas daquelas previstas em lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Esse poder normativo ou regulamentar, como expresso aqui no artigo 105 que a gente acabou de ler, não é ilimitado, né? Não pode o TSE, a título de exercer a sua função normativa, contrariar a Constituição ou a própria legislação já posta, né? Não pode restringir direitos, como diz o artigo 105, ou estabelecer sanções distintas daquelas previstas já em lei, tá bom? Em outras palavras, não pode criar novas regras, né? Neste sentido, por exemplo, não pode o TSE invadir a esfera interna das agremiações partidárias. Isso está posto especificamente e expressamente no nosso artigo 23A do Código Eleitoral, que diz o seguinte: a competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9 do caput do artigo 23 deste Código, ou seja, do Código Eleitoral, restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Então, os partidos organizam-se internamente, não pode a Justiça Eleitoral, a título de normatizar a organização dos partidos políticos, interferir na esfera interna deles. Tá bom, gente? E por fim, sobre o poder normativo, como se dá a função normativa, na verdade, como se dá a veiculação dessas normas e regulamentos expedidos pela Justiça Eleitoral, como se instrumentaliza o poder regulamentar ou a função regulamentar da Justiça Eleitoral. Se dá através das resoluções, gente. A mais famosa delas, para quem já está estudando para o concurso unificado, é a Resolução 23659 de 2021, que dispõe sobre a gestão do cadastro eleitoral e sobre os serviços eleitorais que lhes são correlatos. Tá bom? Então, são as resoluções que são instrumentos desse poder normativo ou dessa função normativa da nossa Justiça Eleitoral. Sobre a função jurisdicional, gente, não tem muito o que falar, porque ela é comum a todos os ramos do judiciário. É quando a Justiça Eleitoral ela entrega o direito para a sociedade, né? É quando a Justiça Eleitoral diz o direito, aplica o direito diante de um caso concreto. Exemplos: nas representações, por propaganda irregular, nas AGE, nas AIME, em todas as representações ou todas as ações que são julgadas pelo juiz eleitoral, pelas cortes eleitorais, em que há uma parte, há outra parte, há contraditório, há ampla defesa, há uma lide instituída, né? Nestes casos, a função jurisdicional da Justiça Eleitoral é exercida, assim como em todos os ramos do Poder Judiciário. Nesse caso, a Justiça Eleitoral atua quando demandado. Essa é a função jurisdicional da nossa Justiça Eleitoral. Tá bom, gente?
esse foi o nosso episódio de hoje sobre a função normativa e a função jurisdicional da nossa Justiça Eleitoral. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijo grande, gente!